Vida apresenta momentos marcantes do 14º Encontro das Comunidades Eclesiais de Base. O tema do encontro foi SEBs e os desafios do mundo urbano. O evento, realizado de 23 a 27 de janeiro em Londrina, no Paraná, reuniu participantes de várias regiões do Brasil. A jornalista Andréa Bonatelli e o cinegrafista Wilson Ferreira fizeram a cobertura do evento. Delegação de Regional do Norte do Brasil viajou de ônibus mais de 2.000 quilômetros até Londrina para participar do Intereclesial. A viagem foi longa, mas a alegria na convivência cristã aqueceu a expectativa do encontro. A delegação do Regional Noroeste, com representantes de Rondônia, Acre e sul do Amazonas, chegou em Londrina depois de uma viagem de 3 dias. Um dos 4 ônibus, com 150 participantes do regional, foi acolhido pela comunidade da Catedral de Londrina. Foi uma viagem muito boa, tranquila, com alguns percalços. O ônibus quebrou 2 vezes, no de Ji-Paraná, teve que trocar depois. E no mais foi muito bom, bastante alegre, bem partilhado em todos os sentidos. Rezamos, comemos sem parar e cantamos, rezamos, tudo um pouquinho de tudo. Graças a Deus, estamos aí. Estou cheia de expectativa, né? Discutir os desafios da vida urbana, né? Então eu estou muito ansiosa e vamos ver o que a gente pode levar para as nossas comunidades, para os nossos grupos de oração, né? Que a sociedade precisa desses anseios que vai ser discutido daqui. Que igreja é essa que nós estamos vivendo no Brasil? E como nós gostaríamos que essa igreja fosse? E de jeito nenhum alienada, desarticulada e desatenta às questões sociais. Londrina, cidade do 14º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, conta com uma paisagem arborizada, organização do convívio urbano e uma catedral que chama a atenção pela arquitetura. A arquidiocese, administrada por Dom Jeremias Steinmetz, tem na catedral um cartão postal da cidade. A catedral possui uma paróquia dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, Cristo que chama a atenção dos visitantes na parte superior do altar, assim como um grande quadro da Santa Ceia formando uma cruz arquitetônica. A catedral da arquidiocese sede do Intereclesial possui na lateral imagem da Via Sacra. A imagem mariana com o Salvador da Humanidade é o destaque na outra lateral. O vitral impressiona pelo sincronismo de cores. Londrina possui ruas arborizadas, uma população de 486 mil habitantes e uma frota de 232 mil veículos. O Intereclesial das Comunidades de Base, realizado em Londrina, recebeu o cardeal Dom Sérgio da Rocha. O arcebispo de Brasília e presidente da CNBB demonstrou apoio em pensar o Brasil urbano. O arcebispo de Brasília elogiou o Intereclesial das SEBs e resumiu o evento em 3 palavras: esperança, comunhão e missão. Para Dom Sérgio, as comunidades eclesiais de base são respostas para os desafios do mundo urbano. E é claro que o ambiente da grande cidade, ou mesmo das cidades menores, necessita cada vez mais valorizar a vida comunitária. Nós estamos numa época onde há muito individualismo, onde as pessoas muitas vezes não se abrem para os outros ou para celebrar juntos, rezar juntos ou caminhar juntos. Graças a Deus que tem sim muita gente, como aqui no próprio encontro intereclesial, gente que está disposta a viver comunitariamente a fé e assumir como comunidade a missão da igreja. Mas tem um caminho longo a percorrer. Nós estamos numa época em que muita gente não se abre realmente para a igreja. Diz que segue a Jesus ou que crê em Deus, mas faz lá do seu modo, sem a comunidade, sem a igreja. Em seguida, representantes de outras denominações religiosas se uniram aos bispos para um momento de comunhão. O 14º Intereclesial pediu mais paz e respeito entre as diferentes religiões. A grande plenária também apresentou uma síntese das reflexões das mini plenárias no dia do Agir. Nós trabalhamos muito bem a evangelização, estudos bíblicos, porém, em algumas situações a gente precisa ter uma ação mais concreta. Um exemplo, a situação política em que a gente vive atualmente, política econômica. Isso exige que nós saiamos um pouco
desse silêncio que a gente está vivendo e que a gente possa realmente atuar com mais serenidade, com mais compromisso, com mais cobrança daquilo que faz com que os cristãos, dentro da sociedade, eles possam ter uma vida mais digna. Os nossos desafios do mundo urbano, do mundo como um todo, desse processo de urbanização do mundo, nós não temos respostas prontas. A gente espera um mutirão de construção, de soluções juntos. Eu penso que isso está sendo dito aqui o tempo todo. Daqui sai a experiência da necessidade de unidade na diversidade que somos, a necessidade, a urgência, como pede nosso Papa, de uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro, né, das diferentes setores e ambientes e, sobretudo, uma igreja que não tem medo, né, de enfrentar os desafios políticos, sociais, que não se esquece de que o Pai Nosso tem tudo a ver e rima com o Pão Nosso. Porque o mundo urbano, ele hoje constitui grande maioria da população brasileira, que não abrange mais somente a cidade, está também na zona rural, é toda ela urbanizada e traz consigo os grandes valores, mas também consigo grandes desafios, que são também grandes preocupações para nós. Dom Anuar Batiste, arcebispo de Maringá, no Paraná, arquidiocese vizinha, Londrina, destacou durante o encontro da SEBS a necessidade de uma igreja em saída. Como evangelizar a cidade, como chegar nos condomínios fechados, como chegar nos prédios, como chegar no coração das pessoas, a partir daquela proposta bonita do Papa Francisco de uma igreja em saída, uma igreja aberta, uma igreja acolhedora. O Intereclesial das Comunidades de Base, em Londrina, focou o conforto e, ao mesmo tempo, os desafios sociais de um país urbano. As celebrações destacaram a diversidade cultural, marca do nosso país. Londrina, no noroeste paranaense, conta com grande represa, diante de um sol marcante nesta época do ano. A Londrina dos Parques e da Fé discute a cultura urbana e seus desafios. O anfitrião do encontro, Dom Jeremias Steinmetz, reflete os confortos que as cidades propiciam, mas também os desafios sociais nela. Morar na cidade é diferente. Então, a cidade, ela é como que algo que atrai as pessoas, onde elas vão sonhando de fato uma vida melhor, porque se encantam com os prédios, se encantam com as ruas asfaltadas, se encantam com a facilidade de ir para a escola, assim por diante. É uma pena, né? E essa é a realidade que tem que ser refletida, que o nosso povo nas periferias não consiga viver essa realidade da beleza. Em outras palavras, podemos dizer que muita gente, mesmo morando nas cidades, não tem direito às cidades. Apresentações musicais sertanejas se abraçam com a cultura indígena. Líderes da SEBS e mais de 3.000 participantes levam bandeiras dos estados e de suas comunidades de base. A religião enculturada, de uma forma bem brasileira, compõe o visual. E até tambor japonês, valorizando a diversidade cultural e a imigração tão presentes na história de nosso Brasil, dão um recado no Intereclesial. As plenárias do Intereclesial das Comunidades de Base reuniu bispos, religiosos, leigos e palestrantes para pensar sobre os desafios da convivência e vivência cristã nas cidades. Os palestrantes, especialistas e estudiosos da atual conjuntura política, social e eclesial, também são membros ativos das comunidades eclesiais de base. Na hora que o povo da periferia ou da favela toma consciência, eu sou da periferia, sofro, porque a cidade é regulada pelo mercado imobiliário. E no mercado imobiliário, eu que não tenho dinheiro, perco sempre. Então, saber que eu sou da periferia, o que é a cidade, vai me ajudar a resolver como viver na cidade, lutando pelos meus direitos. O 14º Intereclesial da SEBS também é celebrado como o primeiro grande evento do Ano Nacional do Laicato. É importante que os cristãos leigos tenham consciência da realidade onde que vivemos. Quais são as luzes, quais são as esperanças
quais são as tristezas, as angústias, aquilo que já o concílio falava. E a SEBS, esse 14º Intereclesial, ao refletir sobre a situação urbana, ela precisa ter esse olhar crítico e olhar da Bíblia, a palavra de Deus, que ao longo da história da humanidade sempre apontou saídas. Eu falo da cidade da Amazônia, onde as pessoas às vezes são obrigadas a sair do campo pelo avanço do agronegócio, pela dificuldade também do transporte, de escoar os seus produtos agrícolas, e aí acabam morando nas periferias da cidade. E aí que nós sonhamos também, quem sabe, uma igreja mais popular. Possamos ver como melhor a igreja pode e deve atuar na sua missão. As mini plenárias, realizadas durante o encontro de SEBS, debateram diversos assuntos e propostas para pensar uma sociedade mais justa. Sim, é um desafio, em especial no Brasil. Nós tivemos nos últimos anos um aumento do déficit habitacional, em especial por conta do aumento dos aluguéis, e o salário não acompanhou esse aumento. Como também temos um número maior de moradias precárias, então esse déficit hoje chega a cerca de 8 milhões, de habitações. Então é um tema essencial para as comunidades eclesiais de base, se debruçarem para pensar em soluções conjuntas. A necessidade de uma igreja atualizada às transformações sociais foi debatida nas plenárias em grupos de estudo no ginásio de Londrina. Quando eu venho na SEBS, eu vejo o olhar da irmã que é quilombola, que é africana, e me vê como irmão. Isso sim é o amor de Cristo. E aí eu gostaria muito de dizer essa mensagem. A ecologia, o meio ambiente, é um desafio do mundo urbano? E dos mais graves, Que a cidade é o lugar onde a gente vive, a gente quer se sentir bem. Então existe um conceito universal de saneamento ambiental, que se chama, que envolve os 4 pontos básicos do saneamento básico: abastecimento de água, manejo dos resíduos sólidos, coleta, tratamento de esgoto, drenagem da água de chuva, mas envolve também o combate à poluição sonora, à poluição do ar, à poluição visual, à poluição dos solos, e tem ainda a questão das chamadas ilhas de calor das cidades, que cidades pouco arborizadas são cidades muito mais quentes. Tem na nossa região a Prelazia de São Félix, que é uma área eminentemente rural, mais da metade da população já está concentrada nas cidades, e este processo de concentração está continuando ainda agora. Portanto, ou nós, como igreja, tentamos de ver como estar presentes e fazer a proposta do Evangelho na realidade urbana, ou senão nós estamos arriscados a ficar à margem daquilo que é a realidade atual. Nós vivemos num tempo de tantas mudanças, tantas transformações, e a igreja também precisa se reciclar, precisa estar atento aos sinais de Deus, aos gritos de Deus no grito dos pobres. O grito dos esquecidos e daqueles que sofrem com a urbanização sem planejamento e guiada exclusivamente pelo capital. Este foi o tema de plenária e celebração em Londrina, no 14º Intereclesial da SEBS. A cultura nativa de nosso país, historicamente, sofre a pressão da urbanização, principalmente a partir do século XX, na mudança do Brasil rural para o Brasil das cidades. Índios de comunidades de todo o país mostram que a luz do Evangelho também é para os primeiros habitantes de nosso Brasil. As comunidades indígenas da SEBS celebram de modo bem peculiar Cristo Salvador da humanidade. A igreja, ela precisa evangelizar também as cidades. Nossas cidades são muito descristianizadas e muito ainda construídas para o asfalto, para as empresas, para o automóvel. Fato, essa palavra de Deus, um Deus que fala a esse povo: eu escutei o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Então, é esta esperança que nos anima, especialmente aqui no Intereclesial, aqui em Londrina, com uma igreja dinâmica, viva, frente à questão de Dom Jeremias, mas com gente de todo o Brasil, a gente sente e se anima para uma igreja que tem que ir à luta, concretizar, como Moisés, a palavra de Deus. Hoje vivemos em cidades, ou quem não vive na cidade, vive no campo, vive a mentalidade urbana. Então tomar consciência dos desafios
é ver a cidade não como um problema, mas como uma oportunidade para que se resolvam os problemas fundamentais da vida da população. O trabalho é um dos principais desafios do mundo urbano. Não tem trabalho para todo mundo, tem muito trabalho precarizado, muita gente em condições quase análogas à escravidão também no mundo urbano. Então tem uma vastidão de desempregados, sobretudo nas periferias, nas grandes cidades, nas favelas, de gente procurando trabalho. A maioria dos desempregados, os mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, estão nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades onde não tem nenhum tipo de outro trabalho para ajudar essas pessoas, sobretudo dar um suporte para a família. As mini plenárias realizadas durante o encontro de SEBS debateram desafios do mundo urbano e as possíveis soluções para uma economia mais inclusiva. Se trata de iluminar a reflexão sobre a realidade, uma realidade difícil para a classe trabalhadora no Brasil, porque vivemos a experiência de um desemprego maciço, envolvendo sobretudo as novas gerações, né, os jovens, e nós temos que encontrar alternativas. E, primeiramente, então, uma reflexão bíblica, teológica, não é, iluminando essa problemática, mostrando que o trabalho humano é um direito e exige dignidade, não basta, portanto, não é, termos emprego, é necessário que tenhamos trabalho com dignidade e trabalho no sentido de um direito universal, de todos que necessitam do trabalho possam realmente exercer o trabalho. Isso faz parte da doutrina social da Igreja. Bispos e leigos de diferentes partes do Brasil viajaram a Londrina para o Intereclesial de SEBS, momento de partilha para pensar um país melhor. A Rede Vida registrou cada momento de reflexão sobre o Brasil no encontro. No encontro com a palavra de Deus, refletir a vida e mirar novos horizontes para as nossas caminhadas de fé. Temos aqui uma expressão de igreja muito bonita, uma mobilização muito grande. É o momento de acreditarmos na força que a igreja tem, para que ela empenhe essa força para a transformação do mundo em que vivemos. A paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos foi palco de dança, música e integração. O momento cultural abriu a mini plenária sobre o diálogo interreligioso. A pastora luterana Romy Bank assessorou o encontro. Alguns grupos de comunidades católicas falaram também da intolerância contra católicos por causa dos santos. Então, igrejas que são invadidas e têm as suas imagens quebradas. Então, a gente refletir sobre a intolerância é fundamental. A participação de representantes de outras religiões e de outras culturas, como os indígenas, enriqueceu o debate sobre o diálogo interreligioso. Nós nos debruçamos sobre o anúncio do Evangelho na cidade. E na cidade há um entrelaçamento de todas as culturas, há um pluralismo muito grande, cultural e também religioso. Hoje não tem limites de paróquias, não é? E as pessoas se encontram em ambientes os mais diversificados e discutem todos os assuntos que a vida traz. O Intereclesial é uma oportunidade de encontro e troca de experiências dentro das diversas realidades do Brasil. De norte a sul do país, um momento de partilha e missão. Para mim está sendo um momento de bênção e de graça. Primeiro, uma experiência que reaviva a esperança da gente e, ao mesmo tempo, eu encaro como algo solidário, porque eu aprendo e, ao mesmo tempo, partilho o aprendizado. Por isso é um evento solidário onde todos estão comungando da unidade, da comunhão e da diversidade. Por isso, assim, anima a gente, mas anima também as comunidades. Eu acho que a gente encontra um norte, juntamente com os leigos e leigas, nesse ano tão importante do laicato, né? É um balanço positivo, né? Que é um momento da igreja, né? Que é uma igreja de comunhão e participação e que ajudou nas discussões de todos os desafios do mundo urbano, a questão da violência, a questão da saúde, desemprego, trabalho, a moradia. Então, foi várias linhas de frente que esse encontro proporcionou para que as lideranças de nossas comunidades pudessem discutir, né? E ter maior embasamento aqui no Intereclesial.
O episcopado brasileiro caminhando junto com as ações dos leigos é destaque no encontro intereclesial de Londrina. O leigo, a leiga, ela por força do seu batismo, precisa realmente ser protagonista, ser sujeito da sua história. Então o leigo, ele de fato ele faz parte do sacerdócio de Cristo pelo seu batismo, mas também por aquilo que diz a Lumen Gentium, no capítulo 8º, que fala justamente em todo o seu documento do Concílio Vaticano II, fala da importância do leigo agir na igreja, de assumir a sua responsabilidade, seu compromisso, de tomar decisão, não somente dentro da igreja, intra-eclesial, mas também extra-eclesial, para poder agir no mundo, no campo da política, da economia, da cultura. Olha, tem sido uma experiência muito rica, né, de comunhão, né, de pessoas de todo o Brasil que está aqui presente, de todas as comunidades, todos os regionais. E eu aqui represento Itacoatiara, no Amazonas. Estou chegando lá, só tenho 5 meses de serviço naquela prelazia. E vim aqui porque já era de caminhada de comunidades, lá onde eu morava antes, na Bahia, como religioso vocacionista e padre. E agora lá no Amazonas, quero vim aqui para fortalecer a caminhada das comunidades de base lá na nossa prelazia de Itacoatiara. O encantamento com a animação, a disposição das pessoas de virem de lugares tão distantes para estarem juntos, pensando, refletindo, buscando como igreja caminhos novos para a questão do mundo urbano. Há um aprofundamento da consciência de que nós não conseguiremos caminhar como igreja desprezando os pequenos grupos. E nisso as comunidades eclesiais de base são uma resposta, ajudam a compreender que a fortaleza de uma comunidade, o surgimento de novas lideranças, vem desses pequenos grupos. A jornalista Andréa Bonatelli e o cinegrafista Wilson Ferreira acompanharam o 14º Intereclesial de Sebes, realizado em Londrina, no Paraná. Trazendo as informações para os telespectadores da Rede Vida. O evento foi realizado de 23 a 27 de janeiro. Tomás, que análise, reflexão o senhor faz desse Intereclesial 14º? Olha, todo o Intereclesial é uma novidade, traz pistas e tal. E esse não podia ser diferente. Eu acredito que está num ponto nevrálgico muito grande, mudança de época, situação política e econômica mundial e brasileira. Eu acho que a gente veio reunir forças para continuar o trabalho. O que vocês levam para o Regional Noroeste? Olha, buscar a união na diversidade, eu acho que é importante, e tentar achar caminhos novos, que a coisa não pode ficar repetindo toda vez não. E também renovar as lideranças. Deste intereclesial que, por coincidência, caiu no ano do laicato, isso eu vejo que isso alimentou muita esperança da nossa igreja, dos nossos fiéis, que mais uma vez tira da cabeça de alguns que igreja é estrutura em prédio. Mostra pra gente que a igreja é você, sou eu, é cada um de nós. Então isso nos alimenta, porque é lá na comunidade que temos que mostrar a estrutura de igreja que queremos e que precisamos. Isso também nos ajudou muito. Uma reunião que tivemos com o Dom Severino, de Caçador, ele sentiu assim muito animado e vê que o espírito de verdade e liberdade está em cada um. Por isso, vamos para a nossa cidade de origem, comunidade, família, colocar na prática todo o conhecimento adquirido aqui neste Intereclesial. O 14º Intereclesial em Londrina está encerrado. O próximo, 15º, será em 2022, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu creio que nós temos muitas lições desse Intereclesial, não só desse dos anteriores, porque é uma sequência, é um aprendizado, e eu creio que nós vamos levar muita coisa na organização, na temática, na metodologia, na forma de atender, de acolher. Tudo isso são aprendizados que nós vamos levar e adaptar à nossa realidade.
A Rede Vida apresentou o especial sobre o 14º Intereclesial de SEBS realizado em Londrina. A jornalista Andréa Bonatelli e o cinegrafista Wilson Ferreira estiveram na cidade paranaense fazendo a cobertura e trazendo todas as informações para os telespectadores do canal da família. Rede Vida, alegria é estar com você.